Nós começamos, eu não chamei isso de série, mas foi uma espécie chamamos aqui de uma trilogia de mensagens, sobre que alguns domingos atrás, eu brincando, acabei depois apelidando de a teologia do choro. Nós ministramos no primeiro domingo uma mensagem titulada Por que choras? Baseado na pergunta de Jesus a Maria Madalena. Mostramos que muitas vezes o propósito de Jesus era levar Maria Madalena a sondar a razão do choro, e muitas vezes nós ignoramos o fato de que há tipos distintos de choro e motivações distintas. Então falamos que a primeira delas é quando choramos sem necessidade, porque podemos ter uma outra percepção daquilo que nos fez chorar, de alguma intervenção de Deus que ainda não foi compreendida ou percebida, e essa descoberta por si, ela elimina o choro. Nós falamos de choro com a motivação correta, e esse tendo o poder de atrair a ação de Deus em nosso favor, como é, por exemplo, a declaração de Deus através do profeta Isaías para o rei Ezequias, quando ele diz: eu vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. As circunstâncias mudaram, houve intervenção de Deus, e alguém poderia dizer a partir dessa declaração que as lágrimas têm o poder de chamar a atenção do homem, chamando a atenção de Deus. Mas a gente também mostrou que isso não é sempre verdade. Há lágrimas que Deus deliberadamente ignora, como ele diz em Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, mas eu não atento para a oferta de vocês. E vimos que esse é o tipo de choro com motivação errada. Fizemos inclusive uma distinção entre arrependimento e remorso. Mas a gente seguiu mostrando que o choro pode providenciar intervenções e mudanças da parte de Deus. Algumas vezes as mudanças vão acontecer nas circunstâncias, como foi com Ezequias, mas vimos também que outras vezes a mudança não vai acontecer do lado de fora, ela vai acontecer do lado de dentro. Hebreus nos diz lá no capítulo 5, dos versículos 7 a 9, falando a respeito de Jesus no Getsêmani, diz que ele levantou a Deus forte clamor com lágrimas. Foi ouvido pela sua piedade, mas mesmo sendo filho, a Bíblia diz, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Ou seja, Deus não mudou as circunstâncias que o levaram a chorar. Deus o mudou na condição de homem. Ele foi aperfeiçoado, aprendeu a obediência. Então, a gente diz que alguma coisa vai mudar ou do lado de dentro, ou do lado de fora. Na semana passada, trabalhamos a ideia das lágrimas no odre, como diz o salmista, e vimos que Deus tem um processo de transformar tristeza em alegria. Essa mudança não acontece apenas porque Deus mudou uma circunstância ruim em favorável. A gente viu que essa mudança pode acontecer a despeito das circunstâncias. E hoje eu quero inclusive fortalecer um pouquinho mais essa ideia. Mas a gente também viu que o choro tem tempo de duração. É legítimo chorar. O choro não é só fisiológico, emocional, mera válvula de escape. Ele relaciona de alguma forma, mesmo com esse ambiente da vida espiritual, da vida com Deus, mas procuramos entender o que significa o choro. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero terminar hoje falando a respeito, não de esquecer aquilo que nos fez chorar, mas da capacidade de virar a página, de seguir adiante. E o tema da minha mensagem hoje é capacidade de superação. Então eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7. E nós vamos ler dos versículos 20 até o 27. O texto sagrado diz assim: o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. 24. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Zen Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Eu quero tomar
esse pedaço de uma genealogia registrada aqui em 1 Crônicas, capítulo 7, como o nosso ponto de partida. Honestamente, quero admitir que quando criança, na leitura bíblica corrida, quando começava em Gênesis, eu ia bem até Êxodo 25. Quando começava a construção do tabernáculo, eu não conseguia entender nada daquilo e daqueles detalhes, né? Principalmente porque, além de criança e com pouco conhecimento, a gente ainda lia aquelas versões da Bíblia cheias de palavras e termos complicados e difíceis. Então eu pulava os últimos 15 capítulos do livro de Êxodo, até o 40, eu não lia mais nada daquilo. Mas eu já aproveitava o esforço do salto e pulava o livro de Levítico inteiro, porque eu também achava muito complicado tentar entender toda aquela dinâmica do funcionamento, né, do sacerdócio do Velho Testamento. E no embalo do pulo, eu ainda atropelava os primeiros capítulos de Números, porque são genealogias. Eu não sei você, eu nunca fui empolgado para ficar lendo genealogia na Bíblia. Às vezes a sensação que eu tinha era que era melhor ler uma lista telefônica, pelo menos os nomes seriam mais atuais, né? No entanto, há algumas coisas que com o tempo você aprende. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, até mesmo as genealogias. É por meio delas, por exemplo, que nós descobrimos que na genealogia de nosso Senhor Jesus foram incluídas mulheres que, se não fosse a graça de Deus, não estariam lá, né? Pessoas que nem eram parte do povo de Israel ou da linhagem. Não estou falando apenas da história delas e de como, né, elas foram incluídas lá a despeito de práticas pecaminosas, mas elas nem estariam lá. E através desses registros, nossa mente começa a entender, inclusive, verdades importantes do reino de Deus, né? Como continuidade geracional. As coisas não começam comigo e com você, não começam na gente e não terminam conosco. O que Deus está fazendo nessa terra é muito maior do que eu e você, ou do que a nossa existência aqui na terra. Muitas vezes nós temos a mania de pensar como se o mundo girasse em torno de nós. E essas coisas nos lembram que todo mundo que nasce, uma hora morre. Nós não estamos aqui para sempre, né? E temos que sempre pensar além desse momento ou da efemeridade da vida, como você queira chamar. Mas o ponto, além de reconhecer que tudo foi escrito para nosso ensino, é que foi escrito, é que em 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: essas coisas que aconteciam a Israel foram registradas com um propósito. Não apenas para que a gente tivesse informação da história, mas a Bíblia diz que foram registradas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Quando você olha para o ensino de Jesus, muitas vezes ele fazia alusão a episódios do Velho Testamento na história, né, de homens de Deus que já andaram por esse mundo, e ele tirava aplicações muito práticas. Às vezes, né, sem que a gente conseguisse, não fosse a aplicação que ele fez, ter enxergado aquelas verdades. Por exemplo, quando Jesus se refere tanto, né, a Elias, dizendo, olha, tinham muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser uma de fora dos termos de Israel. Jesus conclui, porque um profeta não tem honra na sua pátria. Ele diz, haviam muitos leprosos nos dias de Eliseu, né? Mas a nenhum deles foi ele enviado, a não ser a Naamã, o general Ciro, também fora dos termos da nação. E Jesus começa a aplicar mais uma vez aquilo que poderia servir só como acidente, se a gente mencionar só Elias. E agora ele começa a documentar com testemunhas, nas entrelinhas das histórias, princípios estão sendo sempre revelados. Olhamos para Jesus, para os apóstolos, e a recorrência aos episódios da vida, né, dessas pessoas ou dos relatos do Velho Testamento é frequente. Por quê? Porque há lições que podem ser tiradas. Então, estabelecido aqui, né, o reconhecimento da importância dessas histórias, e no meio dessa genealogia nós temos um registro pequeno, resumido, da história de Efraim. Efraim era filho de José, né? José, filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, o patriarca, o pai da fé. Efraim nasceu no Egito. José teve 2 filhos no Egito, né? Manassés e Efraim. E ele ali nasceu, ali cresceu. Então essa história acontece no tempo em que a nação de Israel, né, ou os filhos de Israel, vamos chamar assim, né, mudaram-se de Canaã para o Egito, ali se estabeleceram na terra de Gósen, e Efraim ali nascido, ali criado, ali crescido, agora tem os seus filhos. Então a palavra de Deus nos mostra que a nação de Israel ficou 430 anos no Egito.
Nós não sabemos exatamente quanto tempo isso aconteceu após a descida deles para lá. No entanto, me parece que não haviam passado tantas décadas assim. Eles estão no início da sua história no Egito. E no meio dessa informação, aparentemente só de uma genealogia, né? E 1 Crônicas está falando da genealogia de todos os filhos de Jacó. No meio dessa informação sobre Efraim, nós temos aqui essa informação, né, no versículo 21. O verso 21 diz que Ézer e Eleade eram filhos de Efraim, mas o texto diz que eles foram mortos pelos homens de Gate, naturais da terra. Então esse termo naturais da terra mostra que não apenas eram homens, né, que estavam visitando o Egito. Gate fica na região da terra dos filisteus, a chamada Palestina, né, que você consegue localizar hoje. Então, os filhos de Israel tinham morado em Canaã, tinham descido de lá, porque havia comércio entre Canaã e o Egito. Eles mesmo, antes de se mudar para o Egito, foram negociar e comprar comida. Eles trabalhavam com gado, era a expertise deles. Provavelmente, mesmo depois estabelecidos no Egito, eles estão fazendo negócios com as pessoas de Canaã. Há uma divergência entre as diferentes traduções e às vezes é difícil entender se enquanto eles foram à terra de Gate dos filisteus para negociar, os filisteus é que tentaram roubar o gado deles, ou, como a maioria acredita, se os filhos de Efraim é que estavam lá tentando roubar o gado dos filisteus. O ponto mais importante aqui não era quem estava tentando assaltar quem. É que no meio desse, né, episódio já triste por si mesmo, uma tragédia maior se estabelece, os dois morrem. Qual o resultado dessa perda? Verso 22 diz, Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Então aqui nós temos uma reação do choro, do qual a gente vem tratando abertamente nesses dias, né? E ele está chorando a dor da perda, ele está chorando, né, o fato de que 2 de seus filhos, isso não é a ordem natural das coisas, né? Anos atrás, eu tive que enfrentar o luto enterrando meu pai, mas ainda, quando você tem esse tipo de situação, você está vivendo a ordem natural das coisas. Quando os pais acabam tendo que enterrar os filhos, é uma dor muito diferente, né? Nós somos em 3 homens na família, eu sou o irmão do meio, mas era para a gente ter tido uma caçulinha. Ela nasceu, né? Essa garota viveu apenas 2 dias e faleceu, né? E a dor que a gente, mesmo quando criança, podia perceber nos pais, embora não conseguisse entender aquilo tudo que estava acontecendo, né, era evidente. Por quê? Porque a ordem acaba sendo invertida. E aqui Efraim não está vivendo só a dor da perda. Ele está vivendo, né, a dor da perda num contexto ainda diferente da ordem natural das coisas. Então ele chora, e a Bíblia diz, chorou por eles muitos dias. Nós não sabemos quanto tempo ele chorou. Mas a Bíblia está dando a entender que o luto foi grande, que a dor se estendeu por muito tempo. No entanto, o mesmo versículo 22 introduz outra informação, diz, e os irmãos dele foram consolá-lo. Então aqui nós temos o início de uma transição. Os irmãos chegam para consolar. Verso 23 diz, depois ele teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem chamou Berias. O nome Berias no original é uma palavra muito parecida, né, com uma outra palavra que no grego significa desgraça. Então a Bíblia diz, chamou o filho de Berias por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. Se você estiver usando uma tradução mais antiga, dessas baseada em literalidade, provavelmente, né, a expressão que esteja aí é porque as coisas iam mal na sua casa. Algumas que trabalham, né, a soma de literalidade ou, às vezes, equivalência, tentam, em vez de só traduzir o sentido, né, fazer esse jogo de palavras que tem a ver com a palavra desgraça. Havia uma desgraça acontecendo. Seus irmãos vieram consolá-lo, né? Ele já havia chorado muito tempo. Ele decide se levantar, se reerguer, ter um posicionamento, que eu quero trabalhar aqui como uma ideia de superação. E por conta dessa atitude de Efraim, algo tem um desdobramento depois de muitas gerações. A razão pela qual eu continuei lendo essa genealogia até o versículo 27 é porque ela termina dizendo de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Esse Josué é nada mais, nada menos do que o grande líder que sucederia Moisés, né? Não apenas conduzindo a nação de Israel, mas levando-os a entrar na terra prometida, a terra de Canaã.
Eu quero tomar essa história como um todo para trabalhar algumas verdades que eu acredito que a gente precisa entender e compreender. A primeira delas, quando falamos de vida cristã e não só da história em si, eu e você precisamos entender que não há nenhuma garantia, em primeiro lugar, de que nós, nessa vida mesmo, nos relacionando com Deus, não teremos problema. E a outra verdade que eu e você precisamos entender, que ela está bem ligada, é que a nossa alegria não precisa e não deveria ser circunstancial. Muitas vezes nós construímos uma fantasia de que se estamos servindo a Deus, nós não vamos ter problemas. E Deus vai se certificar de que tudo, o tempo todo, todas as circunstâncias nos sejam favoráveis para que a gente viva sorrindo, sem nunca precisar chorar. No entanto, isso não é verdade. E antes de construir só a ideia do problema que essa família passa, eles particularmente enfrentaram a dor da perda de 2 filhos, Efraim chora por isso, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode e deve reconhecer que não há garantia nenhuma de não enfrentar os problemas, pelo contrário. Mesmo na casa de homens de Deus, de servos de Deus, a gente percebe que a dor, a tragédia, os problemas muitas vezes se manifestam e se instalam. Quando a gente fala da própria linhagem de Jacó, ele teve problemas com seu irmão, precisou fugir de casa, fica 20 anos ausente. Quando volta agora com seus filhos, no caminho de volta em Siquém, Diná, sua única filha, ela é violentada lá em Siquém. Nós temos episódios ao longo da história que envolvem muita dor. José, seu filho, é vendido pelos próprios irmãos. O fato é ocultado do pai durante anos, que vive o luto da perda, sem sonhar que o filho tivesse vivo. Então, eles passavam por circunstâncias, e a palavra de Deus faz questão de registrar isso tudo de forma honesta, para que eu e você saibamos o que aconteceu. Quando você olha para a vida de Davi, está certo que o registro bíblico também mostra que Davi não foi aquela Brastemp quando você fala em termos de paternidade, mas ele teve filhos cometendo incesto, irmão matando irmão dentro da família. Muitas vezes a tragédia se manifestou. A gente pode olhar para alguns casos e dizer isso não precisaria ter acontecido dessa forma, mas há outros que eu e você simplesmente não temos resposta e é melhor não tentar inventá-las. Mas a verdade é que quando a gente põe de lado essa fantasia de que não há garantias de que a gente não tenha problema, nós precisamos entender que felicidade, alegria, no contexto da revelação bíblica, não depende das circunstâncias que eu e você enfrentamos ou atravessamos. Se não tivermos uma teologia, um entendimento bíblico forte a respeito disso, nós não vamos sobreviver. Eu tenho visto muita gente enfrentar verdadeiras crises de fé, porque não foram preparados para lidar com essa realidade. Então eu queria citar apenas 3 textos bíblicos aqui, para deixar essa ideia mais clara. Em Mateus capítulo 13, nos versículos 20 e 21, quando Jesus, na parábola do semeador, fala que uma das sementes caiu em solo pedregoso ou rochoso, dependendo da versão. Quando chega nos versos 20 e 21 de Mateus 13, Jesus explica o sentido disso na alegoria. E ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele diz: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele está falando de alguém que é movido à empolgação circunstancial. Recebeu a palavra, um novo entendimento, está feliz, está contente, mas não tem raiz, não tem profundidade. Então, quando a angústia chega, a circunstância mudou, o sentimento mudou, ele perde aquilo que deveria ter construído de uma forma diferente. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Guarda essa frase: em mim vocês tenham paz. Ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus garante que eu e você teríamos aflições, problemas, mas ele está dizendo: você vai ter paz em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: se você tentar fundamentar essa ideia e o conceito de paz, de sentimentos bons, baseado nas circunstâncias, vai dar ruim. Ele diz: mas se você entender que sou eu a fonte, quando as aflições vierem, você pode ter bons sentimentos, você pode ter bom ânimo, você pode ter coragem. Por quê? Porque isso não foi edificado em cima daquilo que você passa ou enfrenta. E terceiro e último lugar como exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Parece um paradoxo, parece uma contradição. Então eu tenho que ter alegria por ter tristeza.
Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, é inevitável que você vai enfrentar situações que contristem você. Então saiba o seguinte, no meio dessas circunstâncias desagradáveis, você não apenas pode sair melhor do que entrou, pode crescer, mas a sua fonte de alegria não é circunstancial. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Filipenses, né, no capítulo 4, quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo, não é a circunstância que eu enfrento que define se eu tenho alegria ou realização. Ele diz, aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz, eu sei enfrentar a abundância, mas eu sei enfrentar a escassez. Ele, no verso 13, conclui dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, a igreja, de uma forma geral, tenta usar para poder de realização. Quando, na verdade, ele está falando de uma capacidade de suportar todas as coisas. Por quê? Porque é um Deus que nos fortalece para que a gente suporte qualquer tipo de situação, seja ela boa ou ruim. Era esse tipo de convicção que fazia a gente, como Paulo e Silas, na prisão, lá em Filipos. A Bíblia diz perto da meia-noite, quando era literalmente hora de todo mundo estar dormindo. Eles não dormiam, não deixavam ninguém dormir. Tinham sido açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, mas você não vê eles murmurando ou reclamando contra Deus. Senhor, cadê você? Onde está o cumprimento da sua promessa? A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Essa é a razão porque nós temos no início da era cristã uma igreja forte e imparável. Eles não construíram essa ideia de que realização era circunstancial. E nós precisamos entender, a fonte de toda alegria e realização na vida de cada um de nós deve ser o Senhor, ponto final. A partir disso, se Deus nos permitir viver alegrias circunstanciais, nós também vamos desfrutá-lo. Quando o Senhor diz para se alegrar com aqueles que se alegram, Ele não está falando de eu e você nos recorrer diretamente a Ele, a fonte de toda alegria. Ele está dizendo, dá uma olhada na vida do seu irmão. Ele tem um motivo para estar feliz, vai lá, seja solidário, fique feliz com ele. Mas se tiver outro chorando, seja solidário também e chore com ele. Porque as circunstâncias vão mudar. E se nós definimos o nosso humor e realização somente nisso, nós não vamos sobreviver a algumas tempestades. Então acredito que a primeira verdade que precisa ser construída é a remoção dessa fantasia de eu não vou ter problema. A questão não é se eu e você teremos problema, é quando é que isso vai acontecer. Isaías 43, a Bíblia diz assim, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pela água, elas não te afogarão. Deus não está dizendo se você passar, Ele diz quando, porque vai rolar. Em algum momento vai acontecer. Mas a razão pela qual eu e você não precisamos de desespero, mesmo sabendo antecipadamente que algum momento vai acontecer, é porque Ele diz, eu estou com você, eu sou o seu Salvador. E é essa capacidade de conectar com Deus que faz toda a diferença. Então a razão de contar essa história é porque Deus quer que de fato a gente tenha, eu não estou falando aqui daquele tipo de pessimismo onde você vive esperando algo ruim acontecer. Tem gente que parece que vive acreditando para cada dia numa tragédia, para algo pior. Não estou falando de você viver na expectativa de que aconteça. Nós podemos esperar o melhor e estar preparados para o pior. Sem necessariamente sermos pessoas cheias de dúvida, de incredulidade ou de pessimismo, mas nós temos que ter uma estrutura de valores que nos ajude a suportar qualquer possível tragédia se ela em algum momento for enfrentada. Quem está entendendo, diga amém. Bom, a segunda coisa que eu quero trabalhar é agora um pouquinho mais dentro da história. Primeiro vimos que o que aconteceu com Efraim poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Não vou entrar nem no mérito da discussão de quem estava roubando o gado de quem. A situação é triste, principalmente pelo seu desfecho. Independente de você tentar analisar, mas eles foram procurar sarna para se coçar ou não, eles deram motivo ou não, colheram a consequência das suas escolhas ou não. A verdade é que nós temos pais enlutados e uma família que sofre. Mas quando eu olho para Efraim, eu consigo destacar 3 coisas que merecem a nossa atenção. E nesse meu segundo ponto, primeiro nós reconhecemos que as circunstâncias ruins podem acontecer com qualquer um de nós, mas que nós não precisamos definir nossa alegria ou qualquer outro sentimento baseado nelas. A segunda coisa é tentar te mostrar, porque a ideia hoje é falar de superação. É tentar mostrar que do choro até a superação, nós temos um caminho. A primeira coisa que ele fez foi chorar. O verso 22 diz que ele chorou, e chorou por muitos dias. E como
a gente tem falado e conversado nesses dias, eu acredito que eu e você temos o direito de chorar. Não é apenas uma reação fisiológica e emocional, é uma válvula de escape, né? Não só no plano espiritual, mas mesmo no emocional, a gente tem direito de chorar. Brincamos com o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, chorado por Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. E parece, como disse alguém, que ele se reservou ao direito de dar uma boa chorada. Então, eu e você temos direito de chorar. Mas acredito que uma coisa que Efraim entendeu, foi que o choro não precisa ser ato contínuo. Há um momento de chorar, mas como a gente falou semana passada, o choro ele precisa ter um prazo. A Bíblia diz há tempo de chorar, mas a Bíblia não diz que eu e você temos que passar a vida chorando. E se a gente entender que há o tempo de chorar, mas há o tempo de parar de chorar, nós vamos então nos abrir para a segunda coisa que aconteceu. A segunda coisa foi que ele se deixou consolar. Não parece que Efraim teve essa capacidade de reagir sozinho. A Bíblia diz, e os seus irmãos foram consolados. A ideia dos seus irmãos parece que houve uma boa mobilização familiar. É como se aquela turma se unisse e dissesse, nós precisamos tirar o Efraim do luto. Nós precisamos levantá-lo. Né? O luto é algo justo, né? O choro precisa acontecer, mas ele não pode definir o resto da existência de ninguém. Então essa turma se une e eles decidem consolar seu irmão Efraim. E conseguiram o resultado. Eu e você precisamos aprender a importância de não apenas receber consolo, mas de muitas vezes levar consolo. Né? Porque há pessoas que estão precisando receber e muitas vezes nós nos confundimos em relação a duas coisas que eu acredito que elas merecem uma distinção. Muitas vezes a gente confunde empatia, solidariedade com consolo. São duas coisas distintas. Quando a Bíblia diz chorar com os que choram, é empatia, é solidariedade. É muitas vezes você sentar do lado e dizer, você está no tempo de chorar, e eu vou fazer companhia, eu vou chorar com você. Está doendo, não é hora de ignorar a dor, não é hora de fingir que não aconteceu. Agora, consolo é diferente, né, de empatia ou de solidariedade. Consolo é quando os irmãos chegam e dizem, nós não vamos continuar chorando com você, nem vamos deixar você continuar chorando. Nós viemos aqui para abrir os seus olhos, para acordar você, para chacoalhar você se for preciso, para que você entenda que a vida continua. Você perdeu 2 dos seus filhos, o resto da família está vivo. Né? E os sobreviventes precisam de vocês de cabeça erguida. Eles precisam do amor e da atenção de vocês. Eles precisam que a vida volte ao seu trilho. Eles precisam que a vida volte ao normal. E é nesse momento que eu e você precisamos entender não só o que temos, né, o direito de receber, e precisamos para isso aprender a nos abrir, porque nem sempre é fácil aceitar o consolo. Muitas vezes quando estamos presos na dor e alguém quer nos fazer parar de chorar, né, a reação, a emoção, muitas vezes que aflora dentro de nós é que aquela pessoa está sendo insensível à nossa dor e que em vez de estar tentando nos ajudar, na verdade está nos desrespeitando. Quem vive um momento de dor, especialmente o luto, precisa em algum momento permitir-se ser consolado. Mas o propósito de mexer nesse assunto não é apenas para que se você em algum momento estiver chorando, se abra para o consolo, é para que de repente você possa ser um instrumento de consolo na vida de outras pessoas. Há pelo menos 2 ordenanças claras no Novo Testamento, falando em termos de imperativo, que é consolar uns aos outros. Elas se encontram em 2 Coríntios 13:11 e 1 Tessalonicenses 5:11. Nesses 2 momentos, Deus não está falando apenas para um ou para outro, é mandamento recíproco. Isso aqui envolve mutualidade, eu faço para você, você faz para mim. Cada um de nós tem a responsabilidade de fazer um para o outro, e a Bíblia diz, consolai uns aos outros. Se nós entendemos, por trás desse imperativo, que é mais do que empatia, é consolo, é uma ordem de Deus, então nós precisamos ter essa mentalidade de promover o consolo. Isso é uma fase importante. Para que a pessoa consiga sair do choro e chegar à superação, ela precisa necessariamente passar pelo consolo. E alguns não vão conseguir entrar nesse lugar sozinho. Alguns vão precisar de ajuda. É evidente que quando falamos de consolo, eu não estou excluindo nem a importância
né? E nem tampouco definindo aqui uma ordem cronológica do que vem primeiro, existe o aspecto de que alguém pode se fortalecer no Senhor. Há pessoas que às vezes têm essa capacidade de ir direto a Deus. Em 1 Samuel capítulo 30, a gente falou disso nos outros domingos, nós vemos quando Davi chega a Ziclag, encontra a cidade destruída, queimada, descobre que os familiares, mulheres e filhos dele, de todos os seus homens, tinham sido levados cativos. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. É um termo, né, único nas Escrituras. Alguém parar de chorar não porque foi consolado, mas porque não aguenta mais continuar chorando. Nesse momento, Davi viu que a coisa ia ficar ainda pior. Porque agora os homens, na amargura da perda, da dor, estão falando de apedrejá-lo. Então, 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz assim, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. É o momento que a ficha cai para Davi. E diz, esse negócio está ruim, mas vai ficar pior. E ele diz, seus homens não estão à volta conseguindo consolá-lo. Eles, na verdade, estão conspirando contra Davi. Né? Eu brinco que a culpa sempre é do líder. Deu ruim, a culpa é do líder. Nesse momento, ele não tem o apoio de ninguém. Davi olha para cima e diz, se o Senhor não me socorrer, ninguém mais vai me socorrer. Mas a verdade é que nem sempre as pessoas conseguem ter essa capacidade de, a despeito de não ter ninguém ao lado, irem direto a Deus. A fonte estará sempre à minha e à sua disposição, independente de ter gente nos consolando à volta ou não. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Outra versão diz, que isso não lhe seja levado em conta. Não lhe seja cobrado por quem? Paulo não está nem falando só de si. A impressão que eu tenho está dizendo que Deus não bote isso na conta deles, porque todos me abandonaram. Mas Paulo senta para chorar e lamentar que na hora que ele precisou, todo mundo que ele ajudou não estava lá, não. Paulo diz o seguinte, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Né? Em outras palavras, ele está dizendo, se eles perderam a oportunidade de chorar comigo, ou depois estar ao meu lado, me consolar e me fortalecer, isso não significa que eu tenha desistido de recorrer à fonte. Agora, se Deus, que é a fonte do consolo direto, nos mandou levar isso uns aos outros, significa que Ele não quer o tempo todo fazer isso só de forma direta. Ele quer fazer isso através de mim, Ele quer fazer isso através de você. E nós precisamos ter uma mentalidade de consolo. Porque muitas vezes, quem está naquele momento de dor tem dificuldade de virar a página, tem dificuldade de se levantar. Né? Acredito que muitas vezes as pessoas não entendem que a decisão de se reerguer envolve não apenas a decisão de parar de chorar, mas de vencer a paralisia que foi causada pela dor. E de alguma forma, os irmãos de Efraim conseguiram, né, levá-lo ao entendimento. Recomece, levante-se. Quando a palavra de Deus diz que ele se une à sua mulher e gera um outro filho, não está falando de substituição. Né? Só quem perdeu um filho, né, talvez entenda a profundidade da dor, mas nenhum de nós que é pai, mesmo sem ter perdido os filhos, vai ter dificuldade de entender que um filho não substitui outro. Todos são igualmente importantes, mas cada um tem a sua singularidade, o seu valor. Filho não é algo como, né, o seu automóvel, que se foi roubado, o seguro lhe paga outro, e de repente você fica satisfeito com a troca. Não é disso que nós estamos falando. Então, capacidade de superação, principalmente quando falamos do luto, não é nem ignorar a dor e o que te levou a chorar, não é esquecer isso. Não é fingir que não aconteceu, que aquela pessoa não existiu para que você desligue a dor. É simplesmente uma decisão de continuar. Aliás, depois de gerar o filho, que mostra, né, essa ideia, essa visão de eu vou superar, a vida continua, eu vou me reerguer. A Bíblia diz que o nome que ele dá ainda era um lembrete do que a família tinha passado. Quando ele chama o filho de Berias, era muito comum eles darem um nome associado àquilo que estava acontecendo, ao que estavam vivendo, né? Ou uma expectativa futura, um reconhecimento do que aconteceu. José dá o nome aos filhos Manassés e Efraim, exatamente nesse contexto, né? Falando de como Deus o fez esquecer tudo aquilo que ele tinha passado e enfrentado. Efraim, em vez de ter uma atitude, um nome positivo da virada, ele dá o nome do filho de Berias. Diz, o negócio está ruim, né? Está difícil. Então significa que mesmo decidindo reconstruir, ele não simplesmente virou a página em termos emocionais da noite para o dia. E eu não quero parecer insensível aqui, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus tenta nos apresentar uma visão,
né, muitas vezes fria para quem está passando a dor do luto, de que a vida continua. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A maior parte do tempo a gente usa esse texto só para regulamentar um novo casamento. Em caso de viuvez, pode casar de novo. Deus limitou e restringiu o universo de escolha, diz que cada um pode casar com quem quiser, né? Então não tem esse negócio de que fulano foi predestinado para mim ou eu para fulano, existe escolha. Mas Deus restringe o universo de escolha e diz: tem que ser no Senhor, tem que partilhar da mesma fé. E a maior parte do tempo a gente olha o versículo para falar só disso. Mas Deus não está falando só disso. Deus está dizendo: ei, o casamento deve ser respeitado, mas quando um foi, o outro tem direito de se reerguer, o outro tem direito de reconstruir, porque a vida continua. Então me perdoe, né? Principalmente quando a gente fala alguém que está vivendo num momento de dor, mas a vida continua. E a visão prática que a Bíblia está dizendo é, como diz o ditado dos antigos: viúva é quem foi, não é quem fica, né? Porque é uma vida a ser continuada. E Deus, nesse momento, não está dizendo: estou sendo insensível à sua dor. Ele está dizendo: eu quero abrir os seus olhos, eu quero ampliar os seus horizontes. Existe vida depois de todo tipo de dor. E os irmãos conseguem levá-lo a essa decisão. Agora, o que ele não sabia de imediato é o que a decisão de se reerguer produziria. E eu quero terminar. Meu terceiro e último ponto é dizer que coisas boas, e vou abrir e fechar parênteses para essa frase, e até melhores, ainda podem acontecer. Não significa que porque eu e você enfrentamos algum nível de dor ou de perda, que a vida terminou. Não significa necessariamente que as coisas boas que virão também são compensação. Mas eu e você precisamos acreditar que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Eu fico olhando para a disposição desse homem de se reerguer. Num processo doloroso, aceita o consolo dos seus irmãos, diz: eu vou seguir em frente. Isso não significa que a dor desapareceu da noite para o dia, embora ele já não está chorando como antes. Ele está lidando com a realidade disso. Mas a partir de Berias, seu filho, nós temos nessa genealogia 10 gerações que vão nos colocar num homem chamado Josué. Josué, ele se torna um instrumento de Deus para conseguir colocar não apenas aquela família, não apenas aquela tribo, mas toda a nação dentro do cumprimento do plano e de uma promessa antiga que Deus havia feito àqueles ancestrais. Ou seja, quando você olha para essa história e resumindo ela aqui para onde é o nosso interesse, nós podemos entender que eles não apenas foram abençoados com a decisão de se reerguer, mas eles se tornaram bênção e eles presentearam toda a nação com algo que veio dessa decisão. Isso precisa nos fazer olhar a vida de uma forma diferente. Quando Deus quer nos levar a entender a importância do consolo, Ele não está colocando você no centro de tudo, como se você fosse, como eu falei antes, o Sol em torno do qual, né, os outros astros ou planetas da galáxia estão girando em torno de você. Na verdade, nós precisamos entender que toda disposição de nos reerguermos, de aceitarmos consolo, de fazer com que a vida siga, não diz respeito só a nós, mas aquilo que Deus deseja também fazer de nós para os outros. É muito egoísmo a gente achar que Deus veio me consolar só porque eu estou triste e aborrecido, como se eu sozinho fosse o fim de todas as coisas. Acredito que o amor de Deus por mim e por você é forte o suficiente para que Ele intervisse até por amor e misericórdia, única e exclusivamente de nós. No entanto, nós precisamos entender que a mentalidade doadora e não egoísta de Deus nunca vai nos sugerir em momento nenhum da Bíblia que coisa alguma de boa que aconteça tem que parar em mim ou em você. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz com uma intenção clara de transbordar. Então vamos tentar nos colocar no lugar de Efraim, na pele ou nos sapatos de Efraim, como dizem alguns. Efraim é filho de José. Impossível. Até eu e você hoje, né, cerca de quase 4.000 anos depois, conhecemos a história. Impossível Efraim, o filho de José, nascido do Egito, não conhecia a história do seu pai. Ele sabia que o seu pai foi traído pelos irmãos e vendido como escravo para o Egito. Ele sabia que por ser fiel a Deus e até ao Senhor na casa onde era escravo, ele foi preso injustamente. Ele sabia quanta dificuldade o pai passou, mas ele conseguiu assistir o desfecho da história. Uma história que é explicada com clareza
para mim e para você em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos acreditar que, independente de circunstâncias difíceis, dolorosas e até mesmo trágicas, há um Deus que não perdeu o controle de todas as coisas. Há uma história maior do que a minha e a sua dor. Há um desfecho melhor não apenas para mim e para você, mas nós podemos contribuir para algo que é maior do que nós. O reino de Deus é maior do que nós. O reino de Deus já existia antes de eu e você estarmos nessa terra. E acredite, ele continua depois que a gente sair daqui. Nós precisamos nos ver como pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente. Entender que a vida requer não apenas ser desfrutada num sentido egoísta, mas há um propósito a ser cumprido, há um propósito a ser vivido. E a decisão de recomeçar, essa capacidade de superação, né, que já existe potencialmente embutida dentro de cada um de nós, às vezes precisa ser provocada pelos outros, turbinadas pelo Senhor, mas essa capacidade de superação, ela nos leva a um lugar de utilidade para outros. E acredito que de alguma forma, né, Efraim, ao decidir se levantar, pudesse ter algum nível de expectativa, mas não sonharia jamais com o desfecho do que isso significou para toda a nação. Mas uma certeza que essa e as outras lições bíblicas nos deixam é que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Quem está entendendo, diga amém. A gente gosta de falar de como, né, Davi, quando está fugindo de Saul, para naquela caverna de Adulão. E a Bíblia fala de homens que começam a se unir a ele. E a gente sempre brinca aqui porque essa é uma palavra que Deus nos deu antes do início da igreja. O Senhor disse que a gente seria uma espécie de caverna de Adulão. Né? Quem foi aquela turma que se uniu a Davi? A Bíblia diz os amargurados, os levianos, os endividados, só gente com problema. Só gente fugindo das suas próprias circunstâncias. Gente que olha para Davi e diz, a gente se identifica com a sua fuga, porque nós somos do time que está sofrendo, está apanhando, né? Está vivendo que nem pregos, só leva na cabeça o tempo todo. E eles se unem a Davi. Qual é o final da história? O final da história é que Davi se fez chefe deles. Esses homens têm uma visão de mundo completamente transformada a partir da liderança de um homem que era conectado com Deus. E eles se tornaram o maior exército de conquista da história da nação de Israel. Eles conseguem conquistar a plenitude da terra prometida, o que desde séculos antes, nos dias de Josué, ainda não havia acontecido. Josué os introduziu na terra, mas os povos nunca foram completamente subjugados. Somente nos dias de Davi que isso aconteceu. O que a lição da caverna de Adulão me ensina? Que Deus não quer apenas restaurar a minha e a sua vida dos nossos problemas pessoais. No final das contas, Ele quer que, restaurados, a gente se levante como um exército para servir os outros, para estabelecer as conquistas do reino de Deus na terra. Ezequiel 37 nos dá a mesma figura. Na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, eu fico tentando imaginar o que seria uma cena dessa, né, produzido por essas mentes geniais do mundo do cinema lá em Hollywood, com todos os efeitos especiais que a tecnologia de hoje, né, permite. O que seria tentar recriar uma cena que se assemelhasse ao que Ezequiel viu? Nada disso seria o que ele viu, mas talvez tentaria nos dar uma noção, né? Ossos secos por toda parte, eles começam a se movimentar, um barulho de osso batendo no osso, cada osso procurando a sua parte, o lugar onde se encaixar. Daqui a pouco a Bíblia diz que começam a aparecer músculos, nervos, tendões, eles vão se ligando, começa a ser cheio de carne, eles são cobertos de pele. Mas sabe como termina a história? O Espírito Santo soprou, deu vida, mas não para assim. A Bíblia diz, então, levantou-se um grande exército. O final de toda a restauração é que Deus tem um exército que atenda ao seu propósito e que nos leve a ser funcionais para Ele. Então eu e você precisamos entender que a preocupação de Deus com o meu e o seu consolo não é só tirar nossa dor. Repito, não significa que Ele está olhando para mim e para você apenas como um objeto ou uma ferramenta. Ele se importa conosco o suficiente, mas Ele jamais faria algo apenas por mim e por você, sem querer que a gente transborde isso, porque isso não é a natureza do coração dele. O que eu e você precisamos entender que a dor não azedou apenas as nossas emoções e o nosso humor. Ela nos paralisa para cumprir o plano e o propósito de Deus. E a razão pela qual a página tem que ser virada e a vida tem que ser vivida não é porque estamos buscando realização circunstancial. A realização está no cumprimento do propósito. E quando você vê um José olhando para os seus irmãos, ele não está atribuindo tudo a Deus, né? Como se Deus precisasse ter forçado os seus irmãos a fazer tudo aquilo com ele para que o plano se cumprisse. Ao mesmo tempo que ele reconhece
E diz no capítulo 45 de Gênesis, Deus me enviou adiante de vocês. E lá no capítulo 50, no verso 20, tem uma outra conversa, seus irmãos, diz, vocês intentaram o mal contra mim. Em outras palavras, está dizendo, vocês puxaram o meu tapete, aprontaram comigo, foi maldade de vocês. Ele diz, mas Deus transformou em bem. O que era intento ruim de vocês, a bondade dele gerenciou e me permitiu que hoje eu pudesse servir vocês, pagar o mal com o bem. Estou aqui cumprindo um propósito. Estou voltado não apenas a mim mesmo, estou aceitando com alegria todo o sofrimento que eu passei, para que hoje eu tenha a alegria de servir vocês. E sabe, se nós pregarmos qualquer outro tipo de consolo que não tenha esse desfecho, nós estamos fugindo não apenas da teologia e da lógica bíblica, mas nós estaremos entrando num lugar perigoso, né? Acredito que quando a gente consegue ter essa percepção, uma visão melhor dessa teologia, não só do choro, mas de um Deus que um dia vai enxugar dos olhos toda lágrima, mas até que esse dia chegue, Ele tem a capacidade de transformar tristeza em alegria. Nem sempre Ele vai mudar as circunstâncias que nos entristeceram, mas muitas vezes, a despeito delas, Ele vai mudar, né, a condição do íntimo. E para isso, até que esse resultado final de superação que a gente decide buscar, porque ela também não é instantânea, até que isso chegue, que eu e você precisamos entender. Então vou recapitular. Número 1. Todos teremos que lidar com a realidade de problemas. Uns de forma mais intensa, outros menos. Uns terão processos mais dolorosos, outros menos. Mas todos teremos que lidar com isso. Mas nós temos que lembrar que a alegria não deveria ser circunstancial. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de tal forma que, independente do que a gente passa, o nosso humor não é alimentado pelas circunstâncias. Ele emana, ele procede daquele que nos leva a dizer de boca cheia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A outra coisa que compartilhamos é que a transição do choro para a superação passa pelo consolo. Talvez hoje você seja a pessoa que está precisando de ajuda. Talvez hoje você possa sair daqui disposto a ser um instrumento de consolo na vida de outra pessoa. Talvez você não está precisando superar nada, mas existe alguém perto de você precisando despertar aquela capacidade de superação que está adormecida, e você pode ser um instrumento enviado de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Por último, e você, mesmo reconhecendo que superar não é esquecer quem ou o que nos fez chorar, mas é a decisão de se reerguer, de recomeçar, né? Precisamos sempre ter uma visão pragmática, que ao mesmo tempo que respeite a dor e as emoções, não permite que isso paralise o propósito de Deus, o resto da vida, a capacidade de sonhar com outras coisas que podem ser boas, ou talvez até melhores. Eu acredito que se a gente tiver isso como um fundamento de entendimento bíblico no nosso coração, né, nós vamos ter uma capacidade não só de enfrentar momentos difíceis, e não só de sobreviver a eles, mas de nos levantarmos para cumprir plenamente o plano e o propósito de Deus. Quando eu olho para a família de Efraim, eu reconheço que eles poderiam ter continuado a chorar por mais tempo ainda. Eles poderiam ter desistido de tentar alcançar qualquer outras alegrias, realizações, mas se deixaram ser consolados. E aí podemos aprender com eles que a capacidade de prosseguir não abençoa só eles, abençoa toda a nação. Que presente foi essa 10ª geração, né, que procede da linhagem de alguém que decidiu não desistir. Se estiver firme no meu e no seu coração, eu e você poderemos superar, crendo que é um Deus que não apenas vai nos abençoar, mas vai transbordar isso de nós para os outros. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Acredito que durante essas 3 semanas estamos falando a pessoas que estão em posições distintas. Tem gente chorando. Tem gente vivendo um momento de dor. Tem gente vivendo perdas. Alguns estão chorando perdas de relacionamentos que estão machucados, feridos, às vezes rompidos. Alguns estão chorando perdas materiais e financeiras, não necessariamente porque são avarentos,
né? Mas porque estão numa situação de dizer, no meio de tudo isso, como será a vida, em especial os chefes de família, como vou cuidar dos meus? A gente chorando, e nós temos gente, né, na igreja nesse momento, chorando com a dor do luto, de ter perdido familiares, e esse é aquele tipo de circunstância que não muda. A mudança vai precisar em algum momento, depois da gente exercer o direito do luto, o direito do choro, a mudança tem que acontecer do lado de dentro. Mas há aqueles de nós que não estamos enfrentando um momento de dor ou nada tão relevante agora. No entanto, isso não significa que eu e você não precisamos estar preparados através de instrução e orientação bíblica para saber como proceder se em algum momento a gente tiver que lidar com algumas dessas circunstâncias. Em momentos como esse, como nos mostrou Jesus, a gente não pode ser gente que não tem raiz e que simplesmente sucumbe na fé, né? Naufraga na fé, porque não se permitiu aprofundar raízes em Deus e ser fortalecido nele. Nós precisamos de uma fé sólida, de uma vida cristã que não seja superficial. Isso não se desenvolve sem que a gente considere, até de forma fria, o fato de que nós vamos ter que enfrentar esse tipo de dificuldade. Mas pode ser que, além de consolar alguns e preparar outros, Deus esteja aqui tentando turbinar o coração de alguns de nós, para que a gente seja os promotores desse consolo. E acredite, tem mais gente do que você imagina precisando da nossa instrumentalidade. Aliás, essa é uma das razões por que nenhum de nós deveria se deixar ser paralisado pela dor. Não se trata apenas de sobreviver à nossa dor. O apóstolo Paulo entendeu tão claro isso, que diz em 2 Coríntios 1,4, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. E diz no final das contas, eu não vou só sorrir dizendo Deus me abençoou e me ajudou. Ele diz, eu me transformo por conta da intervenção de Deus num ajudador, em alguém que toca os outros, que transborda os outros. E com a mentalidade dessa, nós nos tornaríamos uma igreja imparável. Não pararíamos por causa da dificuldade, não mudaríamos o nosso humor diante do que passamos, não deixaríamos de ajudar os outros. Mas muitas vezes, por causa de um evangelho que tem virado antropocêntrico, hedonista, construído só no prazer pessoal, individualista, egoísta, nós estamos o tempo todo cabisbaixos, choramingando mais do que deveria, e nem conseguimos nos conectar à fonte que mudaria isso, e nem transbordamos isso para ninguém. Mas acredito, Deus está nos chamando a um lugar de maturidade, de resposta diferente, para que a gente possa fazer diferença, e nós faremos diferença em nome de Jesus. Eu quero que você tire um momento de oração franca e honesta com Deus agora. Não apenas vocês estão aqui na reunião, você que nos acompanha pela transmissão, seja ao vivo ou depois por essa palavra gravada. Eu quero lançar um encorajamento ao seu coração para que agora se desligue do que está acontecendo do resto e deixe o Espírito Santo soprar vida dentro de você. Capacidade de superação não é algo que é provocado mera e simplesmente por um encorajamento humano. O aspecto emocional tem lá o seu papel e a sua importância, mas obviamente não é tudo. Há uma faísca de ignição sobrenatural que só Deus pode, produzir dentro de nós, só o Espírito Santo. E nós precisamos entender o quanto Ele quer fazer isso. Ele é chamado nas Escrituras de o Deus de toda consolação. Eu não sei você, mas eu empolgo com isso. Se a Bíblia dissesse Deus de consolação já era uma coisa boa. Mas quando diz o Deus de toda a consolação, é como se Deus estivesse tentando fazer você entender que Ele não quer despejar só um pouquinho, Ele não vai fazer o trabalho pela metade. Ele quer trazer a consolação toda, medida cheia. Jesus se refere ao Espírito Santo, dando-lhe um adjetivo, um rótulo, e o chamando de o Consolador. Por que você acha que esse nome teria sido dado a Ele, se não fosse, por um lado, pela nossa necessidade de consolo, e por outro, pela disposição de Deus de completar e preencher essa necessidade que nós temos? Então eu quero que você ore do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas eu quero que você foque em Deus e suplique um toque do céu. Se você precisa dessa faísca de ignição para se levantar, não numa capacidade de superação meramente humana, mas turbinada pelo céu. Talvez nessa hora Deus te faça lembrar de alguém, interceder por alguém
que está precisando de um momento de virada na sua vida. Seja apenas sensível a Deus e ao que Ele quiser fazer ou falar no seu coração. Daqui a pouco, nós vamos, enquanto os músicos ministram a canção Te Dá Liberdade, ou cantar com eles ou continuar orando. Mas nesse momento eu gostaria que você apenas orasse. Espírito Santo, vem sobre nós. Sopra sobre nós. Espírito Santo, da mesma forma como Ezequiel, abre a boca e começa a declarar profeticamente: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre este vale de ossos secos. Nessa hora nós estamos clamando e suplicando: sopra, Espírito de Deus, com esse fôlego de vida que só o Senhor tem e possui. Nós oramos por entendimento e aplicação prática da Tua Palavra que só o Senhor pode produzir. Mas nós oramos por aquele toque no íntimo. Nós oramos não apenas pelo entendimento, por aquele lugar de resposta dentro de cada um de nós que só pode ser alcançado com a ajuda e o socorro do céu. Eu oro que a paralisia da dor seja desfeita. Eu oro que muitos possam nesse momento tomar uma decisão de se reerguer, de recomeçar, de reconstruir, de superar. Não de esquecer, mas de mover adiante, Senhor, debaixo da graça e do favor do céu. Pai, nós oramos por uma nova mentalidade. Nós oramos por um novo ânimo e uma nova disposição, gerados não apenas pela consciência da Tua Palavra, mas por esse Teu toque, combinado a ela. Estende a Tua mão, produz milagre no íntimo. Ajuda-nos, Senhor, a solidificar a fé em cima de entendimento claro da Tua Palavra. Não queremos viver um humor e nem uma fé circunstancial. Nós queremos que as nossas raízes estejam em Ti, que o Senhor seja sempre a nossa fonte. Oramos também por aqueles que nessa hora podem ser comissionados pelo Senhor de uma forma muito específica a tocar com o Teu consolo a vida de outros. Nós queremos viver o imperativo e a ordem que nos foi dada de consolar uns aos outros. E suplicamos, dá-nos entendimento, sabedoria, direção do Teu Espírito, para que possamos cumprir esse papel. Sopra sobre nós. Toca as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.